ter uma reserva de emergência? Quanto ter de reserva de emergência? E onde deixar a sua reserva de emergência? Se você quer saber tudo isso e ainda no final do vídeo conhecer 5 estratégias para formar a sua reserva de emergência, você está assistindo ao vídeo certo. Vamos lá então? Mas antes, deixa eu me apresentar. Para quem é novo aqui no canal, eu sou Simone Gantuá, esse é o Intuito Pecúnia, o canal onde eu troco experiências sobre educação e planejamento financeiro. E como sempre, eu vou te pedir para se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para receber notificações. E agora eu volto ao assunto. Já se perguntou por que ter uma reserva de emergência? E eu vou te responder. Doença, perda de emprego, necessidade de uma mudança brusca de realidade, pedir demissão e se livrar de uma situação profissional angustiante. A bem da verdade, eu não seria capaz de citar todas as possibilidades, mas a gente precisa lembrar uma expressão que shit happens, né, gente? Merdas acontecem, infelizmente, na vida de todas as pessoas. Então, a gente precisa colocar a reserva de emergência exatamente nesse lugar. Como eu sei que a vida tem seus contratempos, ou seja, você vai ter as suas e eu vou ter as minhas também, e que em muitos casos eles vão demandar de você dinheiro. Se você não quer ficar com o pires na mão, pedindo ajuda a amigos, a família, ou mesmo ir ao banco pedir um empréstimo, eu digo para você, com conhecimento de causa, ter uma reserva de emergência não só é a solução, como também ela é uma forma de te dar algo muito mais do que simplesmente uma solução, mas o que eu chamo de paz de espírito. Mas antes eu quero te fazer uma advertência, porque eu acho que eu preciso deixar claro aqui que esse vídeo é só para quem não tem dívidas. Se você tem dívidas, você vai precisar pagar essas dívidas antes. Porque, sim, uma das coisas que eu quero quebrar de paradigma nesse canal é que se você paga juros porque você é devedor, ele vai comer qualquer possibilidade de você juntar dinheiro. Então, por mais que você queira e esteja mudando sua mentalidade para juntar dinheiro, junte e primeiro pague as suas dívidas, porque os juros de dívida ele vai ser sempre maior do que a rentabilidade de qualquer investimento que você manter como reserva de emergência. A segunda pergunta que eu fiz na abertura desse vídeo foi: quanto que você deve ter reserva de emergência? Se você pegar, dar um pause nesse vídeo, der uma gulgada na internet e fizer essa pergunta, você vai ouvir normalmente 3, 6 ou 12 meses das suas despesas mensais. Então vamos dissecar esse assunto aqui. O que são e o que você coloca aqui como despesas mensais? Gente, despesa mensal é tudo que você gasta por mês, da prestação do seu apartamento, IPVA do seu carro, tudo mesmo. Alimentação, lazer, luz, gás, condomínio, tudo. E dentro de algumas semanas eu vou fazer um vídeo para a gente conversar sobre orçamento e planejamento financeiro familiar. Mas agora eu só quero que você, do jeito que você conseguir, calcule o somatório das suas despesas e considere esse valor como parâmetro. E em seguida, multiplique por um dos fatores que eu falei no início, 3, 6 ou 12 meses. Provavelmente vai ter pergunta aqui, perguntando qual é a minha reserva de emergência. E eu tenho uma reserva de emergência de 12 meses. E por que eu escolhi 12 meses? Alertando, gente, deixando claro que isso faz sentido para mim e pode não fazer sentido para você e tá tudo bem. Eu quero que você considere aquilo que vai se encaixar no seu perfil. Eu considerei 1 ano porque eu entendo que é o tempo suficiente para que qualquer infortúnio que aconteça na minha vida me permitir parar, pensar, me organizar e reagir a essas adversidades. Além do mais, eu sou profissional liberal, ou seja, a minha renda não é uma renda fixa, então eu preciso estar sempre preparada para esse tipo de contingência. E, obviamente, a gente está falando aqui de 3 e 6 meses, e para mim isso parece muito pouco, e isso ainda mudou muito mais o sentido da maioria dos grandes gurus aí, dos grandes coaches e dos grandes influenciadores digitais que falam sobre reservas e falam sobre investimento, que depois da pandemia, que impactou todo mundo,
no mínimo 6 meses, ou seja, muita gente já abandonou até os 3 meses e fala no mínimo em 6 e o ideal que seriam 12. Mas eu repito, eu estou dizendo 12 que faz sentido para mim. Você vai ver dentro das suas possibilidades, dentro da sua realidade, do que você faz da sua vida, o que vai fazer sentido para você. Agora, claro, essa é uma avaliação sua. E se você não tem nenhuma reserva, claro, se você não tem nenhum tostão de reserva, para você atingir o patamar máximo, paulatinamente você vai ter que atingir primeiro os patamares mínimos. E aí você vai vendo o que funciona para você. E se você achar que faz sentido, você prossiga até que você atinja esses, então, 12 meses. Agora, uma outra pergunta que a gente precisa responder aqui nesse vídeo é onde você vai deixar a sua reserva de emergência. A sua reserva de emergência, ela deve ser colocada onde haja correção monetária para que você não perca dinheiro ao longo do tempo para a inflação. Então, além disso, você precisa de uma outra questão que precisa estar acoplada a essa ideia de correção monetária. Você precisa ter liquidez, né? O ideal é que você tenha liquidez diária, mas se você não tiver, se você tiver uma liquidez de 2, 3 dias, também acho que é possível você levar isso em consideração como adequado aqui nessa situação. Por que você precisa ter liquidez? Porque se você tem uma emergência, você precisa tirar o dinheiro imediatamente. Então, se você tem liquidez diária, você consegue fazer isso, ou se você tiver uma liquidez de até dia, mais 2, mais 3 também, me parece que atenderia essa necessidade. Então, você precisa ter o dinheiro imediato, ou quase, o acesso ao dinheiro imediato, ou quase imediato, em caso de uma necessidade. E, olha, obviamente, essas são as minhas premissas de escolha. Recapitulando, correção monetária, né, para que você não perca dinheiro para a inflação e que você tenha uma liquidez diária ou quase diária. Aqui vão 3 sugestões, e eu deixo isso muito claro que não é recomendação, tá? Eu tenho 3 sugestões aqui, né? E a primeira é o Tesouro Selic, né? E aí eu tô falando, não é o Tesouro Prefixado, não é o Tesouro IPCA, não é Tesouro Selic, que leva a taxa Selic em consideração e que é essa taxa que regula a economia, o CDI, como referência, né? Que vai estabelecer essa referência para estipulação desses parâmetros todos. O segundo é uma conta corrente remunerada com mais de 100% ou 100% do CDI, mas sempre com liquidez diária. O problema dessa opção, e aí também a minha percepção, é a disponibilidade do dinheiro. Porque como esse dinheiro fica na conta corrente, essa estratégia não costuma dar muito certo para as pessoas que são gastadoras. E a reserva de emergência é o primeiro passo depois de pagamento da dívida pelo pagador. Então pode ser que seja uma tentação que acabe deixando o dinheiro ali dando sopa e você caia na tentação de gastar esse dinheiro quando na verdade você não deve fazer isso. Então, se você tiver, mesmo o gastador, tiver 2 contas bancárias, uma que você deixa reservada, nem leva o cartão para a rua, o cartão de débito, talvez possa até servir, mas essa aqui é perigosa, então se você tem esse autoconhecimento, talvez não seja uma boa opção para você. E a terceira é um fundo de investimento com liquidez diária, como fundos DI ou fundos de renda fixa, desde que ele supere a inflação. O calcanhar de Aquiles desses fundos de investimento com liquidez diária é a taxa de administração, que é cobrado no momento do investidor, e isso acaba incidindo sobre a sua rentabilidade, comprometendo, né, fazendo um deságio na sua rentabilidade. Então você precisa fazer essa conta para ver se, apesar dele ter uma rentabilidade, se você descontando a taxa de administração, que obviamente também pode ser um fator de escolha, porque tem algumas que são maiores, outras que são menores, se isso compensa a sua rentabilidade. Pois bem, falei, e agora vamos finalmente ao ponto que eu acho que foi o que trouxe você aqui para esse vídeo. Quais são as estratégias que eu sugiro para vocês para formar a sua reserva de emergência? Assim, né? Algumas coisas que você pode fazer para te ajudar. Todas essas estratégias, elas vão passar por guardar dinheiro. E aí, gente, não tem jeito. O que eu vou dizer para você aqui são formas de não cair na tentação e nem se auto-boicotar, porque muitas vezes no processo, é que nem processo de emagrecimento, sabe? Que às vezes uma coisa não dá certo e você acaba e joga a dieta toda joga tudo pro alto. E aqui é justamente, tudo que eu vou falar para vocês são algumas estratégias, mas se você fraquejou, se um mês não deu certo,
cara, começa de novo, mas assim, vai tentando, porque às vezes alguns fracassos, eles vão ajudar você a perceber aonde que você tá fraquejando. E eu aprendi muito isso quando eu parei de fumar. Porque quando eu parei de fumar, eu tive várias recaídas ao longo do meu processo, né? E eu acho que gastar demais também é um vício, também é uma adicção. Todas as vezes que eu fraquejei e retomei depois a tentativa de parar de fumar, até que eu consegui definitivamente, me ensinaram alguma nova estratégia para burlar esses gatilhos. Então, eu tô te dizendo algumas estratégias, mas fraquejou, não deu certo, não serviu para você, tenta outra e vai tentando até que você consiga. Eu tenho certeza que você vai conseguir. Então, vamos lá. Estratégia número 1. Estabeleça o percentual das suas receitas para poupar. Então, você vai escolher um percentual das suas receitas e você vai estabelecer esse valor para você poupar. Muitas vezes é preciso que você reequalize o seu orçamento para que você passe a ter uma sobra. Eu também já falei isso em outro vídeo, estou repetindo aqui e vou repetir isso várias vezes. E já aviso, isso vai implicar, se você não tiver o hábito, né? Se poupar não for uma coisa que você tem o hábito, na diminuição do seu padrão de vida. E isso é o objetivo, porque se você gasta demais, você está vivendo um padrão de vida irreal e que você muitas vezes não vai bancar, porque se você não poupa, você não consegue planejar a sua aposentadoria. E aí, gente, a partir do momento que você estabelecer esse percentual, que varia, né? Já falei isso em outro vídeo, entre 10% e 30%, destine esse valor para onde você determinou que ficará a sua reserva de emergência. E aí, gente, tão logo o dinheiro, né, a sua receita financeira caia na sua conta, pum, você vai lá e se pague. Interprete esse valor, né, e estabeleça esse mindset na sua cabeça como você realmente estivesse se pagando, devendo a si mesmo. E isso vai tornar o processo mais fácil para você, mais palatável, e você também vai interpretar isso como se fosse um boletão lá que você tem que pagar. Então, a primeira coisa, você estabeleça um percentual e reequalize seu orçamento se isso for necessário. A segunda estratégia é você reavaliar os seus gastos e retirar do seu orçamento despesas que são desnecessárias. Né? Isso também conjuga com a primeira estratégia, mas às vezes você pode até já poupar e você querer melhorar o seu approach de poupar e você fazer essa análise sincera, né, das despesas que você considera desnecessárias. É claro que isso é subjetivo, porque o que é necessário ou desnecessário para mim pode não ser para você. Então, eu vou dar alguns exemplos aqui com a minha régua, então fique claro aqui com a minha régua, que você não é obrigado a concordar. E o que eu quero deixar claro é como que você deve raciocinar no caso concreto da tua vida, né? Então, por exemplo, unha e escova. Eu, Simone, sei fazer as minhas unhas. Eu, Simone, sei pranchar o meu cabelo. Então, talvez essa seja uma despesa que eu consiga cortar da minha vida. Personal trainer. Às vezes, você gosta de treinar com personal trainer, mas você é diligente o suficiente de manter a sua atividade física, mas cortar o custo do personal, que é caro, é uma despesa elevada, né? Dependendo do teu orçamento, pode ser algo que comprometa bastante o seu orçamento. Outra coisa também, streaming, né? Às vezes tem pessoas que têm 4, 5 streamings diferentes. Escolha o que você gosta mais, o que ele é mais custo-benefício para você. E fica com um, fica com dois, você já diminui. E tem outras estratégias também. Levar marmita para o teu trabalho, né? Preparar todas as refeições e levar a marmita para o teu trabalho. Isso também é uma outra estratégia que pode dar certo, costuma dar certo para muita gente. Então, essa é uma segunda estratégia, reavaliar os seus gastos e retirar do seu orçamento. Terceira estratégia, estabeleça pequenos desafios financeiros. Por exemplo, vou gastar X reais, vamos supor, R$1.000 em compras de mercado por mês. Pega esse valor e divida pelos números de semanas do mês. Então, por exemplo, o mês tem 4 semanas, então vai ser R$250 por semana. E aí você passa a fazer compras semanais, porque isso costuma evitar perecimento e permite que você compre produtos sazonais por melhores preços, e as sobras da semana, e se eventualmente você conseguir gastar menos,
As sobras das semanas anteriores podem ser transferidas para as semanas subsequentes. Por exemplo, isso vai te dar, para te dar um exemplo, né? Isso vai te dar uma sensação de se autopremiar comprando supérfluo justamente no final do mês, quando a maioria das pessoas aperta os cintos. Então, faz alguns desafios nesse sentido, de não só com relação a despesas de mercado, mas isso também pode entrar com gastos pessoais também. Olha, eu vou gastar só R$500 com beleza, então isso vai incluir salão, botox, enfim, o que você gastar com beleza aí também, para você diminuir os seus gastos. Então, se você estabelecer isso por mês, você gastar menos, você se premia, pega os que sobrar de um mês e joga para o outro e gasta com felicidade, porque gastar dinheiro podendo gastar é uma delícia, é uma maravilha. A quarta estratégia é: anote o quanto você gasta realizando desejos fugazes. Sabe aquele Starbucks no final da tarde, aquele pão de queijo no caminho do trabalho, o almoço todo dia fora, a compra da roupinha por impulso porque tá em liquidação, enfim, etc, etc, etc. Normalmente a gente se assusta quando vê que esses são gastos que vilanizam os nossos projetos. Acredite, vilaniza mesmo. Eu não quero dizer com isso que você não pode comer um pão de queijo no caminho do trabalho de vez em quando. Porque o bom da vida é o caminho que a gente percorre até os nossos objetivos. Todavia, né, porém, o pão de queijo todo dia pode ser um grande vilão, porque se você somar os 30 dias do mês, você vai ver que às vezes você está gastando R$300, R$400 num pão de queijo que poderia, num dia da semana, representar uma pizza em família, né? Claro que eu não estou dizendo que é para isso, né? A estratégia aqui é para você construir sua reserva de emergência, mas você pensar que o somatório de pequenas coisas se transformam em grandes coisas, né? Então, assim, uma estratégia para isso é acorda mais cedo, substitua por um café da manhã saudável, ao lado de quem você ama, tomar café com sua família, com seus filhos, com seu marido, com a sua mãe, né? Eu te garanto que vai ser muito mais econômico e incrivelmente mais prazeroso do que sair comendo aí, andando pela rua, atrasado, que eventualmente pode acontecer, mas que não deveria e não deve ser o melhor da vida. Então, fica essa dica, preste atenção naquilo que você gasta, porque tem muita gente que gasta muito dinheiro com esse tipo de coisa. Claro que eu não tô falando, não é economizar um cafezinho, não é isso, não é você dizer assim, não posso tomar um café. Pode, mas não faça disso algo diário, algo recorrente. É nesse sentido que eu estou falando para você prestar atenção nesses desejos. Estratégia número 5, a quinta e última estratégia: transforme o seu orçamento financeiro em um projeto, em um estilo de vida. Se você não vive sozinho, compartilhe esse projeto financeiro e faça disso uma filosofia familiar, uma forma de operar, um modus operandi. Envolva todos à sua volta nesse projeto. Estabeleça outros objetivos para depois da formação da reserva de emergência, uma viagem, um passeio, a casa própria, o sonho da casa própria. Permitam-se sonhar juntos, isso ajuda demais no processo, mas demais, vocês não imaginam como sonhar junto e construir junto cria vínculos entre vocês sensacionais e com certeza vai tornar esse projeto muito mais factível para todos vocês. Se você é sozinho, quando você se juntar a alguém, planeje e deixe muito claro que isso faz parte da sua filosofia de vida, porque um gastador e um poupador normalmente brigam entre si. Eu não quero que seu relacionamento termine por causa de dinheiro, muito pelo contrário, eu quero que o dinheiro ele floresça dentro de vocês. Então, recapitulando as 5 estratégias: estabeleça um percentual das suas receitas para poupar, reavalie seus gastos e retire do seu orçamento despesas que são desnecessárias, estabeleça pequenos desafios financeiros, anote o quanto você gasta realizando desejos fugazes mensalmente, transforme seu orçamento financeiro em um projeto, em um estilo de vida. Uma última advertência que eu quero fazer para vocês é: sempre que for necessário mexer na reserva de emergência, isso pode acontecer, ela é feita para mexer em momentos de emergência. Assim que você reorganizar sua vida financeira, faça todas essas estratégias de novo e recomponha a reserva. E sempre, isso aqui é uma coisa, talvez seja a cereja do bolo desse vídeo, e sempre, sempre, sempre recalcule o valor
da sua vida, o valor das suas despesas mensais. A nossa vida muda, nosso orçamento muda e o valor da reserva pode e vai precisar ser ajustado ao longo do tempo. Né? Seja diligente, recalcule recalcule sempre uma vez por ano. Eu sempre faço isso no meu caso. Eu sempre faço isso na época que eu estou fazendo o meu imposto de renda. Eu aproveito que já estou sentada fazendo conta e faço isso. Se isso fizer sentido para você, aproveite também essa dica. E uma última coisa para a gente fechar esse vídeo aqui: não desvirtue o fim da reserva de emergência. Desejos e sonhos devem ser realizados a partir de outras receitas reservadas que você vai criar e você deve criar quando estiver em um estágio mais avançado de organização financeira. Pé no chão, e quando você menos esperar, você estará seguro e realizando os seus sonhos, porque antecipá-los pode significar um preço muito alto para você pagar. Isso é tudo, queridos. Se vocês gostaram dessas estratégias, dá o seu like, se inscreve no canal e comenta qual estratégia você mais gostou. Até sexta que vem. Tchau!